Vamos lá, meus caros, tudo que é muito bom dura pouco e caiu a invencibilidade do correspondente do Barcelona e também a invencibilidade do Barcelona nesta temporada, né? Perdeu a sua primeira para o Paris Saint-Germain na segunda rodada da fase de Liga da Champions, de virada para o atual campeão da Liga dos Campeões, 2-1. Ferran Torres fez 1-0 na primeira etapa, ainda no primeiro tempo Mayulu, né, jovem da base, que fez gol em final de Liga dos Campeões, empatou. E depois, na segunda etapa, o Paris Saint-Germain conseguiu, no finalzinho, no apagar das luzes, um gol com Gonçalo Ramos, que entrou no segundo tempo, aos 90 minutos, se eu não estou enganado, 2-1, impondo aí a primeira derrota do Barça na temporada. E pontuar algumas coisas bem específicas no início, para não deixar passar, que eu acho que é o mais importante. O Paris Saint-Germain mereceu vencer. Talvez foi o jogo em que o Barcelona de Flick mais se distanciou daquilo que o Flick imagina para a equipe. Mentalmente, o time se perdeu um pouco nas suas ações, naquilo que queria fazer. Estrategicamente, o Luis Henrique foi melhor que o Hans Flick na leitura daquilo que estava acontecendo em campo, talvez não no 11 inicial, mas naquilo que estava acontecendo, porque o Barcelona começa melhor, 20 e 30 minutos. E depois, fisicamente, a gente viu um pouco de cobertor curto com as lesões do Barça e um pouco de queda física dos principais jogadores, e jogadores inclusive que estavam muito bem durante a partida, né? É o caso do Eric Garcia, já vamos falar mais, é o caso do próprio Lamine Yamal, que no segundo tempo perdeu totalmente a gasolina, vimos muito pouco, mas a verdade é que o time do Paris Saint-Germain, coletivamente, é uma equipe muito forte. Sai um jogador, entra outro jogador, sai um boneco, entra outro boneco, independentemente, os caras continuam com a mesma mentalidade, continuam com a mesma postura, com a mesma confiança. Confiança essa no trabalho e na estratégia que tem que ser feitas dentro de campo. Então, acho que o Paris Saint-Germain hoje mostrou aqui porque é o campeão da Europa. Porque é o time mais coletivo, talvez, do futebol mundial hoje. É uma equipe muito sólida e que mesmo sem a sua linha de ataque, os seus principais jogadores lesionados, mesmo sem o Marquinhos, conseguiu fazer um grande jogo de futebol e uma vitória gigante, tá? Porque era o jogo que todo mundo queria ver, era o jogo que não aconteceu na temporada passada e mesmo com todos esses desfalques, o PSG entrou talvez mais desguarnecido do que o Barcelona e conseguiu sair daqui com uma vitória. Então, uma vitória gigantesca e daqueles carimbos de campeão da Champions que o PSG tem. Dito isso, vamos fazer uma cronologia aqui dos fatos. O Barcelona começou muito bem o jogo. A escalação do Hans Flick, tirando o Lewandowski da equipe e colocando o Ferran, deu uma dinâmica ofensiva ao Barça interessante. Tanto que no ataque aos espaços, na movimentação, na velocidade, na pressão ao portador da bola no primeiro momento de construção do Paris Saint-Germain, o Ferran foi intenso. E essa intensidade sentiu-se porque o Barça entrou muito bem pressionando o Paris Saint-Germain, especialmente também na individualidade dos seus jogadores, né? Temos que abrir um parêntese aqui e falar do primeiro minuto de jogo. Eu ainda tenho a impressão de que vamos ver o melhor Lamine Yamal a partir de agora. O que ele faz no primeiro minuto de jogo não é só importante para a equipe ou para o jogo em si, para buscar um gol, para se desvencilhar da marcação e gerar uma grande oportunidade. É importante para o espetáculo. Você senta, você compra ingresso, você traz seus familiares, seus filhos, você senta aqui no seu lugar, ainda comendo, bebendo alguma coisa, o jogo começa. E geralmente o jogo começa morno. Mas quando um artista do nível do Lamine Yamal resolve fazer isso com 1 minuto de jogo, a atmosfera do estádio muda completamente. A torcida vai junto com ele. Olha que esse estádio é um estádio até morno pelas características, não é tão perto a torcida do campo e tal. Mas quando o Lamine Yamal tira 3 jogadores, o Barcola, o Vitinha e o Nuno Mendes, para nada, num drible de puro improviso, num giro fantástico, num jogo de corpo, matando já no primeiro duelo o Nuno Mendes, que era o duelo que a gente estava mais querendo assistir nessa partida, o estádio vai com ele, cara. E o espetáculo toma outro gosto. Sabe aquele negócio que você tá meio distraído e fala, peraí, eu tenho que assistir.
Então o Lamine Yamal traz mais do que a objetividade para o jogo, num jogo que hoje em dia está cada vez mais objetivo. Ele traz a subjetividade, ele traz a magia, ele traz o lúdico, ele traz o diferente. Apesar de não ter sido um dos grandes jogos do Lamine Yamal, essa jogada vai ficar marcada na minha memória por um bom tempo. Por um bom tempo. Genial, brilhante. Faltam-me adjetivos. Cara, mas mesmo assim, nos primeiros 20 e 30 minutos, o Paris Saint-Germain tem realmente dificuldades para parar o Barcelona. O Lamine fez outras grandes jogadas no primeiro tempo, especialmente com passes achando e buscando a movimentação do Ferran, passes de trivela, passes mais de qualidade, né, que a gente não vê em qualquer outro jogador. E foi muito bonito os primeiros 20 e 30 minutos. Parecia que o Barcelona realmente iria ter um domínio da partida, iria sufocar o Paris Saint-Germain. Tanto que o gol do Barcelona sai exatamente de um erro do Vitinha no meio-campo e depois que se aproveita muito, muito bem numa jogada pela esquerda do Rashford, do passe mais improvável possível, achando uma movimentação, um ataque ao espaço do Ferran para fazer 1-0. Então o Barcelona estava muito bem, tinha mais posse, tinha mais chances e foi perdendo isso durante a partida. Perdeu porque o Luis Henrique fez alguns ajustes na equipe e o time foi, como eu falei, derretendo estrategicamente, mentalmente e fisicamente. Não é um fator só que fez o Barcelona derreter. Acho que fisicamente foi até mais perceptível para quem estava aqui no estádio. Assim. Dava para ver na cara dos jogadores e vários jogadores que os caras estavam muito, muito cansados. Assim. Achei um jogo bem abaixo do Dani Olmo. Acho que ele precisa conectar mais o time, acho que ele se espera mais do Dani Olmo. Se espera mais de chutes de fora da área, se espera mais de uma jogada de criatividade, de um último passe. E o Dani Olmo não tem entregado isso. E às vezes faz muita falta para o Barcelona, porque o Frank de Jong estava bem marcado, também não fez um grande jogo. O Pedri também no embate do meio campo com algumas dificuldades, apesar de para mim, ter sido um dos melhores em campo da equipe do Barcelona. Mas falta o Dani Olmo conectar mais, falta pegar mais no breu. O Rashford, por exemplo, já demonstra outro tipo de qualidade. É um jogador que chegou para ser um reserva importante e que está sendo um titular importante. Né? Teve várias jogadas de 1 contra 1, de linha de fundo, que ele foi muito bem e deu assistência para o gol do Ferran Torres. Né? Então, assim, alguns jogadores abaixo nessa equipe do Barcelona. Não gostei do jogo do Koundé, gostei do jogo do Eric Garcia, para mim foi um dos melhores em campo, até sair lesionado, e aí mais uma vez derretendo por conta de questões físicas. O Barcelona tinha em Eric Garcia um jogador fazendo a cobertura, correndo, marcando, mexendo com a defesa, né? É um líder dentro de campo, ele fala muito, e isso é mais perceptível quando você está aqui atrás do gol. Fez um corte no segundo tempo espetacular, quando o Paris Saint-Germain já dominava o jogo, e enfim, acabou que saiu lesionado, isso também atrapalha bastante. O Mayolu acabou empatando o jogo no melhor momento do Paris Saint-Germain, do meio dos 30 minutos até o final da primeira etapa, e quando volta, aí o Paris Saint-Germain toma conta do segundo tempo. O Paris Saint-Germain teve mais posse de bola, e no duelo para quem teria a bola, né, porque os dois times gostam muito de construir com ela, o Paris Saint-Germain levou melhor. No duelo das finalizações, o Paris Saint-Germain levou melhor. No duelo das chances criadas, melhor. No duelo dos desarmes, do 1 contra 1 defensivo, levou a melhor. E tudo isso se refletiu mais na segunda etapa. O Barcelona, como eu disse, teve vários problemas físicos. O Lamine Yamal sumiu no segundo tempo. Pouco Lamine Yamal, andando em campo, inclusive. A questão do pubis é uma questão complicada, porque você pode sentir um desconforto durante o jogo, você não se sente mais tão confiante, e eu achei que ele se poupou em alguns momentos, tanto que o jogo foi mais até para a esquerda, pelo lado do Rashford, do que propriamente por ali. E, cara, depois das substituições do Flick, eu não consegui perceber algumas. Sinceramente, eu acho que não era jogo para o Baldé entrar. Ele entrou frio, perdido, sem ritmo de jogo. Num jogo que, cara, dava para ver que estava difícil. Às vezes você tem que controlar o resultado, controlar 1-1. Tentar controlar o máximo que você puder. Entrou o Marc Bernal também, não entrou com o ritmo do meio campo, numa outra frequência. E isso expõe um pouquinho, talvez, de um cobertor curto do Barça, que a gente vai ter que ver um pouquinho mais para frente, quando todo mundo tiver à disposição. O Rafinha faz muita falta, isso é inegável, tanto na liderança, quanto no arranque, quanto na conclusão das jogadas. É um jogador de estrela
para esse tipo de jogo. O Rafinha gosta desse tipo de jogo, fez muita falta, mas não só. Acho que as substituições do Flick também não foram no ponto, a maioria delas. E no final das contas o Paris Saint-Germain dominou e mereceu o resultado, mereceu fazer o segundo gol. Tem 2 lances polêmicos, né? O lance do impedimento, cara, é difícil, os caras têm toda a tecnologia possível e errarem no impedimento. Eu estou vendo algumas páginas do Barcelona dizer que estava impedido. Eu, sinceramente, a olho nu ali não consigo ver, eles têm as linhas, traçaram e deram o gol. E tem um outro lance que o Nuno Mendes poderia ter sido expulso, ou foi falta do Fabian Ruiz, numa jogada individual do Lamine Yamal no segundo tempo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, por incrível que pareça, eu não consigo avaliar exatamente se foi um ou outro, mas no final das contas o Luiz Henrique lê muito bem o que aconteceu, porque ele coloca o Lucas Hernandes e adianta o Nuno Mendes. E fazer algum parêntese aqui também para o jogo de algumas individualidades do Paris Saint-Germain, especialmente o Nuno Mendes. Ele toma esse primeiro drible, perde esse primeiro 1 contra 1 com o Lamine Yamal, mas ele faz um partidaço, cara. O Nuno Mendes é um jogadoraço, foi eleito o melhor em campo. Ele ganhou alguns duelos do Lamine Yamal, no segundo tempo ele foi superior ao Lamine Yamal, fez falta quando teve que fazer, é um jogador inteligente e que te entrega tanto defensivamente quanto ofensivamente. Acho que o Paris Saint-Germain mereceu a vitória. Meus caros, é isso, tá? Mais coisas vocês deixem aqui nos comentários. Em breve a gente volta a falar de Barcelona. O Barcelona conheceu a sua primeira derrota. Vamos ver na sequência se vai continuar mantendo a boa pegada na La Liga e especialmente se a gente vai ter o Camp Nou já à disposição agora em outubro. Tchau para vocês.